Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Álgebra Matricial. Nessa aula nós continuaremos o assunto produto entre matrizes, só que agora numa perspectiva um pouco diferente, envolvendo agora combinações lineares. Primeira definição de combinação linear. Se nós considerarmos um conjunto de matrizes A1, A2 e AR, que tem o mesmo tamanho, e de escalares C1, C2, CR, a expressão C1A1 mais C2A2 mais CRAR é uma combinação linear das matrizes A1, A2 e AR com coeficientes C1, C2 e CR. Pensando no nosso assunto, que é produto entre matrizes, vamos considerar essas duas matrizes, matriz A e X. E vamos pensar no produto entre elas. Se nós resolvermos o produto entre elas, nós vamos chegar aqui em A1x1 mais A1x1 mais A12x2 mais A1nxn, A21x1 mais A22x2 mais A2nxn, AM1x1 mais AM2x2 mais AMnxn, de tal forma que em cada parcela dessa adição, perceba que eu tenho um dos componentes da matriz X. Então, aqui, primeiro o componente x1, depois o componente x2 e, por último, o componente xn. Isso nos permite separar essa adição como uma adição de matrizes, onde eu posso colocar cada componente como uma multiplicação de escalar por uma matriz coluna. Ou seja, isso aqui tudo é o mesmo que x1 vezes A11, A21, AM1, que é a primeira coluna de A, mais x2, que é o segundo elemento de x, vezes a segunda coluna de A, mais xn, que é o enésimo elemento de x, vezes a enésima coluna de A. Então, um produto entre matriz e vetor pode ser escrito como uma combinação linear. Sejam A uma matriz M por N e X um vetor coluna N por 1, então o produto AX pode ser expresso como uma combinação linear dos vetores coluna de A, em que os coeficientes são as entradas da matriz X ou do vetor X. Exemplo. Então, dado esse produto aqui, entre essas duas matrizes, o produto AB, aqui já está o resultado. Veja que nós podemos resolver esse produto de um modo alternativo da seguinte forma. Então, menos 1, que é o primeiro elemento de B, vezes a primeira coluna de A, mais 1, que é o segundo elemento de B, vezes a segunda coluna de A, e 2, que é o terceiro elemento de B, vezes a terceira coluna de A. Isso aqui vai ficar igual à adição dessas matrizes e, quando nós resolvemos, nós chegamos ao mesmo resultado. Tá? A gente chega aqui no mesmo resultado. Então, são duas formas alternativas de se resolver o produto. Nesse caso, eu já não tenho um vetor como a matriz B, como a segunda matriz. Porém, eu posso obter o mesmo resultado por combinação linear se eu separar a segunda matriz em dois vetores. Tá? Então, primeiro eu vou fazer com essa coluna, ou esse vetor, e depois eu vou fazer com esse. Então, vai ficar como? Menos 3 vezes a primeira coluna de A, mais 1 vezes a segunda coluna de A. Então, veja, que a primeira coluna do resultado é menos 3 vezes a primeira coluna de A, mais 1 vezes a segunda coluna de A. E a segunda coluna do resultado, que é menos 1, menos 5 e 6, é o mesmo que 2 vezes a primeira coluna de A, mais menos 1 vezes a segunda coluna de A.
Então, eu também posso resolver esse produto dessa maneira. Agora, nós vamos resolver aqui mais um. Nós vamos resolver aqui pausadamente. Esse produto vai ficar da seguinte maneira. Então, de novo, eu vou usar primeiro a primeira coluna de B e vou trabalhar com as colunas de A para obter o resultado da primeira coluna do produto AB. Então, vai ficar 1 que multiplica 1 menos 2 e 0, mais segundo elemento, que é 2, que multiplica a segunda coluna de A. 2 menos 4 e 2. Aí eu vou ter aqui 1 menos 2 e 0, mais 4 menos 8 e 4. Realizando a adição, nós vamos ficar com 5 menos 10 e 4. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento usando a segunda coluna de B. Então, eu vou ter aqui menos 2, que multiplica 1 menos 2 e 0, mais 3, que multiplica 2 menos 4 e 2. Que vai dar menos 2, 4 e 0, mais 6, menos 12 e 6. E aí eu vou ter aqui 4 menos 8 e 6. Ou seja, o produto AB é igual a uma matriz cuja primeira coluna é esse primeiro resultado aqui que a gente encontrou. E na segunda coluna eu tenho o segundo resultado encontrado. 4 menos 8 e 6. E assim nós concluímos mais uma aula. Espero que você tenha compreendido uma nova forma de resolver multiplicação de matrizes. Você pode optar por aquela que você acredita que seja mais fácil, que você compreendeu melhor, né? Então, são alternativas, possibilidades. A primeira maneira é uma maneira mais conhecida, mais tradicional, mas há opções. Desejo a você bons estudos e até a próxima.